Estamos aqui com o Sr. Manuel Simas da Silveira. O senhor esteve no ultramar? Tive, sim senhor. 3 comissões. Principiei em 61 e se não fosse o 25 de Abril já ia para a 4ª comissão. Mandar um batalhão talvez. Histórias de ultramar? Olha, a história do ultramar são muitas, mas em síntese é o seguinte: os militares servem à nação, a gente cumpre com as nossas obrigações e a história de Portugal é feita de sacrifícios, desde a fundação da nacionalidade, muitas mortes, muitos sacrifícios, fomos combatendo contra os espanhóis, contra os mouros, depois a expansão das descobertas, também muitos morreram na água salgada e tal, para a Índia, etc, etc, não foi no mar de rosas. E os militares são conscientes que eu estive na Academia Militar, a gente temos lá ética, enfim, a gente sempre lá mentalizados para quando a nação precisa de nós, a gente cumpre as ordens, cumprimos as ordens. Portanto, a gente faz o melhor que pode. Sabe que quem inventa as guerras são os políticos, não são os militares. Então, e portanto, a gente foi para o ultramar, como foram o Presidente da República, o Sr. General Costa Gomes, por exemplo, que foi Ministro da República, que foi Presidente da República, o Sr. Ramalhianos, até era mais moderno, tinha um ano, ainda seguia a dar instruções, sou mais antigo. A gente cumpriu, isto não é feito com os desertores. Alguns heróis agora, os desertores são postos e os outros, não é assim, foi feito com combatentes, está claro que há prós e contras, nem sempre tudo corre a favor, como as outras nações também, mas a nacional portuguesa e a nação portuguesa foi feita com muitos sacrifícios à nossa cidade. Não foi com os desertores, foi aqueles que deram o corpo às balas, uns não vieram para trás e outros acabaram, que foi o meu caso, mas foi com muita sorte. E vou dizer mais umas coisas: o 25 de Abril foi para resolver o problema da guerra do ultramar com a dignidade possível. A gente auxiliar aqueles naturais, porque eles tinham direito à sua independência, como nós tivemos, eles não tinham quadros, a gente ampará-los, formá-los, etc. E vivemos como irmãos, e depois fazer o melhor para Portugal. Não foi para pôr lá extremas esquerdas, extremas direitas. É fazer o melhor que a gente soubesse. E a verdade está mais ou menos no centro, a gente vai cada vez aperfeiçoando as coisas e fazendo o melhor. Não foi isso que foi feito, tem sido desvirtuado, e os militares estão acima dos políticos, os militares estão para servir a nação. É o último apoio, o último baluarte da nossa nacionalidade é os militares, incluindo a Marinha, a Força Aérea, todos em conjunto. Não sei se me fiz perceber. E agora, por exemplo, uma pessoa foi para o ultramar e ficou ferido e está a receber uma pensão. Acha que aquela pensão é justa? Olha, eu não estou muito indiscuído nisso, mas eu penso que a nação nunca foi muito justa para com os militares. Os nossos chefes, ou porque não passaram, por isso não tiveram uma visão correta das coisas, e aqueles que correram risco, e esses riscos depois a família apanha por tabela e os filhos, eu acho que devia haver uma melhor atenção nesse aspecto, porque eles tinham pelo menos direito a uma pensão que permitisse viver o resto da sua vida com a dignidade normal, com a dignidade possível. Porque gasta-se tanta verba em tantas coisas, tantas festas, tantas passeatas, tantas obras, tantos elefantes brancos, e só para ali é que não há verba. Eles não estavam de férias, eles estavam a defender a pátria. Absolutamente, a defender a pátria e a arriscar. Arriscar a própria vida, que é o que nós temos de mais sagrado. Portanto, isso devia ter sido equacionado, não era pensões de miséria, tinham que haver exceções, tinha que ser mais bem pensado. E para se pensar bem tem que se escolher as pessoas que têm nível e que têm categoria e saber para desempenhar a função. As pessoas têm que ocupar os cargos por mérito e por saber, não é por partidarismo nem nada dessas coisas. Isso está errado. Exatamente. Qual era a sua área na tropa?
Eu tive várias coisas. Eu, à primeira comissão, fui como capitão, comandante de uma companhia de caçadores especiais que eu preparei em Vila Nova de Gaia. Era para ir depressa e em força, como disse o nosso chefe, Dr. Oliveira Salazar. Mas depois, quando chegámos a Luanda, lá desfilámos, tornámos a embarcar, ficamos surpresos, dobrámos o Cabo da Boa Esperança, entramos no Índico e depois já, quando chegámos a Lourenço do Mar, que já ficou lá o comando do batalhão, a companhia, fui para a Beira e o outro foi mais para cima. Porque a finalidade, mas nós não sabíamos, a Raia Miúda não sabia, era para possivelmente reforçar a guarnição de Goa dos indianos, mas nessa altura a gente já chegou tarde. Quando vimos no canal de Moçambique já a Índia estava ocupada pelos indianos e então a gente já não chegou aí, então já não regressámos a Angola e fiquei em Moçambique. Na primeira comissão. Nas outras duas, fui oficial de operações de um batalhão, a segunda, que é o que faz os planos para a guerra, uma espécie de chefe da secretaria. E tivemos na intervenção, de início, que a intervenção é o batalhão vai para os sítios piores. E tivemos até 5 mortos, logo de início. E depois fomos ocupar um setor no Niassa, que era considerado o estado de Minas Gerais, porque o batalhão de cavalaria que nos antecedeu teve 108 minas. Nós só temos 43, mas ainda assim é muitíssimo. Se chamava Minas Gerais. Uma coisa terrível, era o pior setor. Mas portámos-nos bem e olha, quando saímos de lá, corremos muitos riscos. Eu vi a morte à cabeceira por mais de uma vez, escapei milagrosamente. E pronto, a gente lá desempenhou a nossa missão o melhor possível. Mas viu morrer outros militares? Além dos 5 que eu disse que morreram no início, houve um cabo nosso, que já era até casado, chama-se o primeiro cabo, foi fazer uma operação num sítio chamado Mucalapa e depois com a sede, eles foram beber água ao riacho, que era a única água que havia, e os outros, o inimigo sabia daquilo, eles não montaram a segurança como lhes for, eles deram uma bazucada aqui mesmo no tórax e ele morreu. Foi o único em combate que tivemos, isso foi uma falha tática, não se pode ir. O resto a gente, por acaso, éramos uns operacionais com muita experiência e as coisas correram bem. Na última comissão, eu estive de oficial de operações da região norte de Angola, que era a parte fundamental da guerrilha, cerca de 5 mil homens, também acho que desempenhei a minha missão a gosto, tive louvores dos meus chefes, etc. E a guerrilha estava praticamente em stand-by, portanto, são coisas que... Diga-me uma coisa, o transporte, eles iam de barco, os soldados e os oficiais iam também no mesmo barco? Olha, os transportes, felizmente, nós que éramos uma nação relativamente pobre, os Estados Unidos, eu tive acesso a essas informações, eles, faltam-me agora aqui as palavras, eles acharam, como é que Portugal, um país pequeno e relativamente pobre, conseguiu manter uma guerra durante 13 anos em 3 estados, em 3 teatros de operações, que era Guiné, Angola e Moçambique. Mas nós tínhamos a nossa marinha, tínhamos a nossa força aérea, os nossos transportes que também, quer dizer, a companhia nacional e a colonial, que chegou para as encomendas. As coisas chegavam mais ou menos, a gente tínhamos as nossas coisas, uma nação pobre. Portanto, e os oficiais acompanham sempre as tropas, sempre. Só, talvez, tropas específicas de comandos, que não comandam tropas, que às vezes iam de avião, Eu cheguei a ir uma vez também de avião, mas não foi por causa quer dizer, eu tive que vir aqui aos Açores, me despedir da família, e quando fui para fora já o mar eu não cheguei a tempo. Elas embarcaram e eu tive que ir de avião. Mas, de uma maneira geral... Não havia discriminação, era igual. As tropas iam sempre acompanhadas dos seus superiores, sempre. Só alguns serviços que não eram propriamente tropas de combate e de elite, assim, sei lá, chefias, que eram substituídas. Isso, mas eu também não posso, assim, agora fazer aqui um juízo verídico, corro o risco de não dizer toda a verdade. Mas as tropas iam sempre enquadradas com os seus graduados, fossem lá eles
Para haver disciplina. A disciplina havia, a gente tinha disciplina, já era preparada, as tropas eram preparadas e bem preparadas, a gente dávamos bem todos uns com os outros, havia um enquadramento, a gente nunca ouvi falta de respeito, eu que não conheço, portanto nós tínhamos disciplina. Muito obrigado. Compreensão, não, Muito obrigado. a gente não sei dos superiores também perseguirem, a gente dávamos bem e ainda hoje a gente tem estes almoços tradicionais que a gente vai com um convívio, passados 50 e tal anos, e dessa força que aglutina que a gente se reúne a todos, graduados e todos que estão vivos, quer dizer, nunca ficámos marcados. Foi porque a gente houve uma vivência que a gente, que os graduados que iam para a guerra, quando iam a tropa, também os graduados, depende do tipo de, por exemplo, se a companhia, a maior parte da companhia ia, cada companhia tinha 3 grupos de combate, por exemplo, se iam 2 grupos de combate ou 3, ia o comandante da companhia. Agora, se ia só um grupo de combate, ia o comandante do pelotão. Quando acabou o ultramar, o senhor continuou na militar? Quando acabou o ultramar, eu estava no 25 de Abril de 1974, eu estava exatamente ocupado no Hall 1, em Lisboa, que fica a pé do aeroporto. Assisti a essas peripécias todas. Na véspera fui encarregado de prender o Vasco Lourenço a Cascais, às 2h03 da manhã. Depois, quando a coluna das Caldas marchou sobre Lisboa, o Ministério do Exército deu ordens para a minha unidade, que era o Hall 1, para deter a coluna das Caldas. Foram-me chamar, foi a mim, que eu era o major mais antigo, não sei porquê, e eu é que fiquei para ir deter a coluna que marchava das Caldas sobre Lisboa, para não passar no Rio Trancão. Ela era comandada pelo meu padrinho da praxe da Academia Militar, que era o Sr. Tenente-Coronel. Eu tive um esgotamento. Depois teve o comandante da PSP Lisboa. E eu, na altura, eu não ia dar tiros contra o meu. Eu chamava-o padrinho, ele chamava-me afilhado. Não era Campos Ferreira, esqueci-me agora o nome. Não faz mal, não faz mal. E, portanto, felizmente, quis Deus que a gente nos encontramos, que a coluna retrocedeu. Depois também, quando fui mandaram primeiro o Vasco Lourenço, apareci lá às 7 da manhã no escuro, disseram-me que ele não estava, acho que depois era a senhora mesmo, intitulou que era atrás dos montes que não sabia, mas eu podia ter forçado as coisas, talvez, mas eu sou adequado, a senhora disse-me que ele não estava lá em casa, tal, comuniquei superiormente. Depois, no dia 25 de Abril, na manhã, mandaram bombardear o aeroporto, que estava ocupado por uma companhia lá do Raul, do capitão Guiné. Eu recusei-me a bombardear o aeroporto e depois, quando eram essas 10 horas e tal, as coisas estavam a correr normalmente. Agora, eu peço para esta parte aqui que considero importante. O 25 de Abril foi para resolver o problema da guerra do ultramar com a dignidade possível. Não sei se estou repetitivo já. Não foi pôr para rumos nem para a esquerda, nem para a direita, nem para A, nem para B. Foi para tratar do assunto da guerra do ultramar com a dignidade possível, porque eles tinham direito à sua independência e à sua como nós tivemos, e a gente ajudá-los em quadros que eles não tinham e fazer o melhor possível para Portugal. E a verdade não está nem na extrema esquerda, nem na extrema direita, a verdade vai se aperfeiçoando com a nossa experiência, com o nosso saber, não é no atual contexto. E 90 e tal por cento dos oficiais concordavam com isto. Não foi depois, as forças aproveitaram, certas forças que se aproveitaram e os oficiais, de certa maneira, não eram inexperientes, talvez permitiram. E a verdade é que estamos não sei, o país está dividido, não há uniformidade de pensamento e não sei quando é que vai haver. O senhor é natural do Pico e vive no Pico? Eu sou natural aqui, nasci aqui mesmo nesta freguesia, no dia 22 de janeiro de 1932, embora tenha casa em Moeiros, mas minha mulher também é daqui, reparei aqui e reconstruí a casa do meu sogro e vivo aqui. Desculpe lá o seu nome? Manuel de Cima da Silveira. Muito obrigado, sim. Eu aqui fico agradecido.